Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui na EJC, Escola Jornada da Consciência. Hoje, a aula 15 que tem como tema, já vou passar aqui, a lei da fé, sentir como real aquilo que ainda não é visível. E esse tema é um tema que é uma continuação das últimas duas aulas que a gente está falando sobre o material, sobre as informações do Neville Goddard, através da orientação e dos ensinamentos do Abdullah, que para mim tem sido uma coisa assim que tem me explicado coisas que eu entendia, digamos assim, só na teoria, e através dele eu tenho entendido muito na prática essa questão da manifestação, do bem viver, da importância do pensamento positivo, e então a gente vai seguir nessa linha, porque como eu sempre falo, nós devemos buscar sempre em fontes, como eu disse antes aqui, cristalinas, fontes fidedignas, que já foram provados ao longo do tempo, e todo esse material que a gente tem trazido é baseado em cima do Evangelho, e hoje a gente vai trazer várias citações para que a gente possa entender os ensinamentos de Jesus com uma visão quântica, com um novo paradigma, que é o paradigma quântico. Então, nós vamos entender e buscar entender com uma profundidade maior do que a gente talvez tenha sido ensinado a olhar. Eu acho que é essa a grande questão, né? Então, aqui embaixo, começando, né, com a nossa frase: sinta o fim como presente, e o fim virá até você. A fé é o único meio pelo qual o invisível se torna inevitável. E a gente vai esquadrinhar. Boa noite, Júnior, seja bem-vindo. O que é realmente a fé, né? A gente fala muito a fé da boca para fora, mas quem somos nós, né? Manifestando a fé. E aqui, se vocês perceberem, hoje a gente voltou com os slides bonitinho aqui, organizadinho. Então, vocês vão hoje ter um material visualmente bem bacana, né? Então, aqui trazendo a introdução. Pessoal, todo mundo que quiser fazer uma colocação, um comentário, uma pergunta, fiquem à vontade, aperta aí na mãozinha que eu olho aqui embaixo, tá? E a gente vai fazendo essa troca, né? Eu gosto muito de quando a gente tem essa troca de informação, porque ajuda muito a deixar o material ainda mais rico, tá bom? Então vamos lá, na introdução a gente traz a, a consciência cria. É uma coisa, essa palavra eu sempre trago no início de todas as aulas. A consciência cria. O mundo condiciona a mente comum a operar segundo a lógica sensorial. Acredite quando ver, né? Então eu só vou acreditar quando aquilo acontecer, que é o Tomé, né? Mas o reino, a dimensão criativa da consciência, funciona na direção oposta. Você verá por que acreditou. E aqui a gente já começa a falar nesse novo conceito ou nesse novo paradigma quântico. Fé, portanto, não é emoção, esperança ou otimismo. Fé é um estado de consciência assumido como real, antes que qualquer evidência o confirme. E aqui, quando a gente traz essa palavrinha aqui, ó, mas o reino, a dimensão criativa da consciência, o que a gente está falando? Esse reino seria, nas informações trazidas pelo Dr. Joe Dispenza, Hélio Couto, Bruce Limpton, Greg Braden, o professor Amit Goswami, como campo quântico. Então, nós vamos ver como Jesus falava desse reino, que na verdade hoje a gente entende como esse campo quântico, e que nós devemos criar a nossa realidade a partir desse reino, ou desse campo quântico, desse campo unificado, porque é aí que está baseado o nosso eu superior, a nossa parte de Deus que a gente vai falar durante a aula, né? E o que acontece? Nós fomos ensinados do avesso, né? Tudo que foi mostrado para a gente desde criança foi basicamente do avesso. Para quê? Para que a gente estivesse sempre na dependência de algo ou de alguém. E nesse momento, o que a gente busca é o quê? A independência. A independência espiritual, a independência intelectual, emocional, para que a gente se manifeste a partir de uma sabedoria interior que sempre esteve aqui dentro. E que, graças a Deus, pela busca, nós estamos despertando para ela, né? Nada no mundo externo se altera enquanto o estado interno permanece o mesmo.
Essa frasezinha que está aí em destaque, ela é muito importante. Esse é o maior motivo de frustração das pessoas no processo. Esperar com que o externo se altere mantendo o mesmo estado. A pessoa tem a boa vontade, ela quer, mas ela não transformou. E a partir da não transformação, ela não vai conseguir alterar esse mundo externo e ela se frustra. E muitas pessoas ficam aí, né? E uma vez que o estado é transformado, nenhuma circunstância consegue permanecer intacta. O que chamamos de realidade é apenas a projeção, a sombra da imaginação viva. Foi o que disse Abdullah, foi o que Abdullah ensinou a Neville Goddard. O invisível é sempre a causa. O visível é apenas o efeito atrasado. É, essa frase é muito legal, né? O invisível é sempre a causa. O visível é apenas o efeito atrasado. A gente pode trazer isso relacionado, por exemplo, ao nosso inconsciente, que é onde está baseado 95% da nossa realidade e que a gente não enxerga, que é invisível. E é a partir da conexão ou do acesso a esse inconsciente que nós vamos fazer o quê? Formatar esse sistema que já está rodando dentro de nós de maneira automática. E aí, a partir daí, é onde eu acesso aquilo que é a conexão com esse campo, que não é o meu cérebro só, né? A mente, um produto do cérebro, claro que unidos, juntos ali, mas é o que vai fazer com que exista um campo, né, que é o nosso campo eletromagnético, nossa assinatura eletromagnética, que vai nos ligar a esse campo, ou ao reino, como diz Jesus, né? Então, continuando aqui, a gente traz. Deixa eu só voltar aqui para falar um negócio. Ó, a gente começou a falar de fé e eu queria que vocês prestassem atenção, né? Aqui nessa imagem do lado, a gente traz aquela passagem de Jesus andando sobre as águas e a gente vai trazer muito aqui o conceito do quê? De como Jesus treinava os seus discípulos na fé, que é muito parecido com o que o Abdullah faz com o Neville Goddard, que é a todo momento que esses discípulos vacilam, Jesus ele é muito incisivo, ele é muito direto, até com palavras duras. Por quê? A todo momento ele queria dizer para os discípulos que não podia haver dúvidas do trabalho, da fé. Eles tinham que manifestar aquilo que eles acreditavam que Jesus estava trazendo do Pai. E vocês vão perceber o quanto que Jesus era duro, assim como o Abdullah era com Neville Goddard. E aí a gente traz aqui o outro conceito, que é o princípio. Você é aquilo que sente ser. Você não é aquilo que você quer ser, você é aquilo que sente ser. O universo não responde ao que desejamos, mas ao estado de consciência que assumimos como nosso. Tudo começa na sensação íntima do ser. Você só manifesta aquilo que já reconheceu como verdadeiro em seu interior. Por isso que, quando foi colocada, trazida para nós a Lei do Segredo, né, através da Rhonda Byrne, né, um livro que virou best-seller mundial, muitas pessoas também se frustraram a partir dali. Eu já dei exemplos, né, de pessoas próximas a mim, eu também me frustrei, que as pessoas ficaram baseadas no eu quero, na repetição, somente na visualização, achando que iam manifestar alguma coisa. Mas ficou faltando a parte principal, que é exatamente o eu sentir aquilo que eu quero, né? Não se trata de imaginar superficialmente, mas de habitar o estado final, sentir-se desde já como aquele que já tem e já vive. Então, nós não podemos criar a partir do ego, porque quando a gente cria a partir do ego e não do reino ou do campo unificado, eu vou criar mais dor, mais trauma, mais crença e tudo aquilo que faz com que eu entre em sofrimento. Então, é eu acessando um estado novo de ser que eu vou conseguir manifestar a vida que eu quero. E quem é que manifesta isso? É o eu sou, que a gente vai falar ao longo da aula e que é muito falado na Bíblia como um dos nomes de Deus. Na espiritualidade é muito trazido esse conceito do eu sou, para que a gente possa criar a partir dessa nova realidade. E aqui, lá na frente, eu vou falar sobre o eu sou, né? Eu ia falar uma coisinha aqui, mas eu vou deixar para falar lá na frente. E aí, a gente, continuando aqui no princípio, a gente vai trazer a fé na visão bíblica e mística não é crença racional
nem esperança futura. É a identidade interior assumida antes de qualquer evidência sensorial. Esse estado, a gente começa a falar aqui, né, da visão bíblica e mística, a gente está falando dos ensinamentos quânticos que são mostrados na Bíblia, de como nós devemos criar a partir do reino. E basicamente todo o evangelho ele é disso. E aí eu vou levar lá no último slide vocês para dar um passeio em como nós devemos olhar para esse evangelho, para que a gente possa entender o que está por trás da palavra. Por isso que o estudo ele deve ser permanente, porque, né, até os 40 nós lemos os livros, a partir dos 40 nós entendemos os livros, né? Então, muitas vezes nós não temos capacidade de entender algo com 20 anos. Então, quando nós fazemos uma releitura hoje, com a idade que nós temos, depois já de ter passado por algumas experiências na vida, nós conseguimos aprofundar, porque é necessário o caminho. Esse caminho é um caminho de aprendizado. Quando a gente vai ver nos evangelhos ali Jesus conduzindo, ele está conduzindo aquelas pessoas num caminho de amadurecimento espiritual. E isso não se dá do dia para a noite. Isso se dá você escolhendo seguir um caminho e tendo a disciplina de percorrer. É óbvio que nós vamos tropeçar, óbvio que nós vamos ter desafios, mas entendendo o conceito, entendendo o jogo, nós conseguimos manifestar qualquer coisa na vida, né? Então, a vida externa não cria o seu estado. É o seu estado que comanda a vida externa. O visível é apenas o eco do invisível. Quando você se torna internamente o que busca externamente, o mundo não tem alternativa senão obedecer. E aí, esse obedecer acontece pela sintonia. O universo ele é muito obediente, ou o reino é muito obediente. Então, por isso que Jesus diz: se você tiver fé, se você pedir, você obterá. Por quê? Se você está fazendo a sua parte, é problema do universo dar um jeito de fazer chegar até você aquilo. E aí o que acontece? Quando eu vivo nesse estado de fé, de ser aquilo que eu já quero ser, eu literalmente estou trazendo até mim aquilo que eu estou sintonizado, aquilo que eu estou vibrando, que é o quê? Um estado sempre presente, né? Quando eu trago para o presente aquilo que eu almejo, automaticamente essa minha sintonia, esse meu campo vibratório, a minha assinatura eletromagnética, a minha aura começa a atrair aquele novo estado. Na matéria, às vezes demora um pouco. Por isso que é muito importante não nos preocuparmos com o como e com o processo, e sim já se manifestar como o objetivo feito. Então, para isso, eu só consigo fazer através de estar no estado de presença, como, por exemplo, a gente estava falando do Eckhart Tolle, né? Que ali, ele, naquela palestra que a gente estava comentando, era visível que ele estava ali presente. E o que ele estava falando através das palavras era pouco perto do que ele estava emanando de vibração. E aquela vibração era o que estava impactando o público, o povo. E é isso que nós precisamos fazer. Qual é a nossa frequência? O que eu estou irradiando? E aí, a fé, ela é muito mais do que foi ensinada para a gente quando eu disse do avesso. A fé, só por pedir, ela está errada, porque não é pedir, é eu ter a certeza. Então eu não peço, eu já sou, eu já acredito, sinto aquilo real na minha vida. Porque hoje eu conversando com um paciente, a gente deu o seguinte exemplo. É, muitas vezes as pessoas esperam ter uma casa própria para falar, ali eu vou ser feliz. Né? E ele trouxe exatamente esse exemplo para mim. Ele falou, pô, eu acabei de comprar um apartamento e aconteceu isso, uma loucura, tá. Ele falou, pô, o que você falou na semana passada para mim é verdade, Igor. Né? Nada desses negócios externos importa para trazer o estado de ser, de felicidade ou alegria. Eu achei aquilo muito legal, porque é prático. Então, eu preciso ter a fé e vivenciar aquilo que eu almejo ser. Né? Seguindo aqui, a gente continua ainda. Não, nós já vamos para a base bíblica do que os ensinamentos trazem, o que os ensinamentos do Abdullah trazem para o Neville Goddard. Que aqui a gente vai trazer João 17 e Romanos 14, 14. Em João 17, é o texto que expressa com maior clareza o estado final da consciência. Eu completei a obra. Tudo o que é teu é meu.
eu neles e tu em mim. Aqui Jesus não descreve um desejo futuro, mas uma realidade já assumida. É a consciência da unidade, da identidade divina e da obra consumada, o estado que antecede toda manifestação. Então, nessa base bíblica, que são os ensinamentos, digamos assim, quando Jesus traz sempre no presente, se vocês perceberem, ele traz sempre no presente, é porque ele tem a fé plena e absoluta daquilo que ele está falando e daquilo que ele vai realizar. Ele não está pensando no como. Então, ele pregava diariamente, em cada lugar, falando o que ele acreditava, sem se preocupar com o resultado simplesmente acontecia. Então ele traz sempre esse estado de consciência final, eu completei a obra. Ele nunca tinha dúvida de que iria completar. E aqui do lado, né, em João 17:11, ele traz, eu já não estou no mundo, eles, porém, estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós, Jesus. E aí a gente traduz como eu sou. Esse estado de presença é o que mais aparece nos estudos do Evangelho e é mais o que aparece hoje nos estudos sérios, como, por exemplo, nas palestras que a gente estava comentando antes da aula. Todos os grandes instrutores de hoje, eles trazem esse conceito do estado de presença. Esse estado de presença seria o estado manifestado. Por quê? Quando eu falo de viver o hoje, eu tenho uma versão ideal minha. Eu tenho aquilo que eu almejo ser. Só que quando eu acordo e eu digo para mim mesmo, qual é a melhor versão possível hoje, eu já estou manifestando um pouco daquilo que é aquela realidade grande lá da frente. Então, o estado de presença não está na preocupação de eu já ser perfeito naquilo que eu quero, mas na melhor versão possível hoje. E é aí que está o grande negócio. Muitas vezes a gente abandona um projeto ou abandona um projeto de autoconhecimento, por exemplo, de transformação, porque acha muito difícil. E a gente acha muito difícil porque está sempre no amanhã. A gente acha difícil porque a gente está sempre pensando na versão ideal e não vivendo no nosso melhor hoje. Que é o quê? Na porção pequena do ideal, ou de ser um pequeno Cristo, por exemplo, se a gente traz do cristianismo. Eu tento vivenciar aquilo que Jesus mostrou que é o caminho. Ou de modelos como Chico Xavier, como Buda, né, como todos esses instrutores que sempre vivenciaram o presente sem se preocupar em como fazer, eles simplesmente faziam. E aí, continuando aqui na nossa base bíblica, em Romanos 14:14, nos oferece o princípio complementar, que é: nada é impuro em si mesmo. Nada é impuro em si mesmo. Assim, nenhuma condição é fixa, definitiva ou portadora de significado próprio. Olha só, portadora de significado próprio. Nós que damos o significado. Se nós damos o significado, esse significado ele pode mudar. Então, nós não podemos ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. É essa condição que faz com que o ser humano fique na zona de conforto, porque dá trabalho, né? A gente ter a autodisciplina. Lembrando que a disciplina, ela tá na palavra disciplina está ligado a oferecer, a ofertar ou a oferendar o melhor que eu tenho para algo ou para alguém. Então, eu tenho disciplina para o trabalho, eu tenho disciplina para o relacionamento, eu tenho disciplina para os filhos, eu tenho disciplina para tudo, menos para o meu projeto pessoal, para o meu projeto magistral, que a gente chama, né? O mundo externo, ele é neutro. Quem determina se algo é puro ou impuro, possível ou impossível, é o estado de consciência que o percebe. Esse estado de consciência é uma coisa que eu comecei a entrar em contato lá atrás, né? Quando a espiritualidade sempre trazia esse conceito da consciência. E naquele momento eu não tinha consciência do que era consciência, mas eles repetiam muito isso. E hoje, entendendo com um pouco mais de clareza esse estado de consciência,
O que me faz buscar cada vez mais é perceber que pequenos ganhos de consciência trazem uma transformação profunda. E o nosso treino diário está nas pequenas coisas do dia a dia, nos micromomentos de decisões que eu tenho, de não entrar num conflito no trânsito, de fazer algo na minha casa que eu sei que vai ajudar, de me calar no momento que eu sei que a minha palavra não vai adiantar de nada. Eu dizer não no momento que eu quero dizer não e não dizer sim querendo dizer não, que esse talvez seja uma das grandes réguas que a gente tem que medir, né? Por exemplo, de chegar ao final da semana e pensar quantas vezes eu disse não, disse sim querendo dizer não. Por quê? Isso mostra, quando eu digo não para algo que eu sei que não vai ser bom para mim, eu mostro que eu ganhei consciência, por quê? Eu estou agindo acima do medo, acima da falta, porque quando eu digo não, eu fico com medo do outro não me chamar mais para sair, não, eu tenho medo de dizer não porque eu não vou ser mais convidado para tal coisa, eu tenho medo de dizer não porque eu tenho medo de desagradar o outro e não ser mais aceito. E quando eu entendo que dizer não é um estado de consciência, é uma mudança muito pequena, né? É uma palavrinha que eu tomo coragem de usar que mostra que eu ganhei, digamos assim, uma oitava a mais em cima dessa consciência. E isso é muito importante. Sempre pensar no hoje. Eu queria muito que a gente trouxesse esse conceito, pessoal. Qual a minha melhor versão hoje? Isso é muito importante. Isso faz com que a gente acorde e fale assim: só por hoje eu não vou reclamar. Só por hoje eu vou fazer o certo. Só por hoje eu vou me amar. Eu vou fazer e vou ter atitudes ao meu favor, que está baseado em cada vez mais eu trabalhar a minha autenticidade. Como eu disse na aula passada, a autenticidade não quer dizer que você vai agradar a todos, mas quer dizer que você vai viver na verdade do seu coração, na sua verdade interior. A partir daí, manifestando mais quem você manifesta mais o seu eu sou, a sua essência. E essa essência em equilíbrio, ela perde o medo de quem vai se aproximar, de quem vai se afastar, do que eu vou me separar, se eu vou casar, se eu vou ser mandado embora, se eu vou ser contratado. Porque eu já sei, eu tenho essa fé que a gente está falando desde o início. E aí, continuando, a gente continua na nossa base bíblica. Então, João 17 e Romanos 14 revelam um princípio central da espiritualidade prática. A realidade não nasce dos fatos, mas do estado de consciência que os interpreta. João 17 mostra a obra consumada, o estado final assumido. E em Romanos 14 afirma que nada é impuro ou definido em si mesmo. Então, essa questão do impuro, né, você pode olhar, por exemplo, pessoas que vão pensar no sexo como impuro, outras pessoas vão pensar o sexo como algo divino. Aqui no Ocidente, a gente olha o sexo de um jeito, quando você vai olhar o Tantra, ele olha a energia sexual de outra. Você entende que é o estado de consciência que vai dizer se aquilo é puro ou impuro. A mesma coisa, por exemplo, com o dinheiro. Uma das grandes questões que fazem com que a pessoa não manifeste o dinheiro na vida dela é achar que o dinheiro é sujo. Então, o dinheiro ele não é bom e nem ruim, ele é neutro. É a consciência que eu tenho sobre ele que vai dizer como ele chega até mim, como ele fica até mim, quais são as obras que eu construo através dele, qual é a vida, né, de conforto que eu posso dar para minha família, para mim mesmo. Por quê? É o meu estado de consciência que vai definir se algo é bom ou ruim, né, e puro ou impuro. Isso, você entende como esses ensinamentos, eles fariam com que nós tivéssemos uma vida muito mais equilibrada e tranquila? A questão é eu ler, entender e resolver colocar em prática, né? Então, esses dois ensinamentos unidos, eles trazem ou ensinam: o mundo é neutro. Quem o qualifica é a consciência. O visível apenas reflete quem você está sendo. Então, quando eu olho para o mundo externo, eu tenho um raio-x perfeito da minha realidade interior.
Isso é muito importante da gente olhar, e não só olhar, mas assumir isso, olhar de frente, enfrentar aquilo, porque muitas vezes a gente prefere não olhar para essas questões externas, porque isso vai mostrar as minhas fragilidades, vai mostrar onde estão os meus defeitos, vão mostrar onde estão os meus vícios, minhas vicissitudes. Mas aí o que acontece? A gente entra num ciclo muito negativo quando eu não olho para o lado de fora. Por quê? Não está legal, eu não quero olhar, ao mesmo tempo que eu não olho, eu não tenho a chance de transformar, e eu vou alimentando cada vez mais esse ciclo do ego, que é baseado na dor e do sofrimento. Estou falando do ego, pessoal, da maneira que a gente conhece, né? É muito mais profundo, mas só para separar uma coisa da outra. Então, a gente cria a partir de uma personalidade. Essa personalidade Igor é uma personalidade que teve coisas boas e coisas que não foram tão legais desde o nascimento ou desde a barriga da minha mãe, que eu nasci todo enrolado no cordão umbilical, defequei lá dentro, comi merda desde criança. É meio confuso. Então, assim, essas informações estão em mim, estão nessa personalidade. Mas a partir do que eu vou querer me manifestar? Só dessa partezinha que é visível no externo para vocês? Ou a partir da minha sabedoria interior, do meu eu superior e da minha parte Deus? Né? Essa é a grande questão, que é a mudança do paradigma de quem eu sou, quem eu acredito ser. E é por isso que a gente foi buscar essas informações, que já estão aí há 2000 e tantos anos, e ela estava mascarada. E hoje, todos esses professores e instrutores que a gente conversou aqui antes da aula, têm a base nisso. Foi por isso que eu tentei buscar, e aqui com pé no chão, tentar traduzir junto com vocês tudo isso, tá? E aí, continuando, a gente traz um método para a gente vivenciar tudo isso, né? Qual é o método que a gente pode utilizar para que a gente possa, digamos, fazer do evangelho algo real nas nossas vidas, né? E não apenas um livro de parábola. É até engraçado, pessoal. Eu faço aqui uma pausa. Eu tá falando disso hoje. Eu fico muito feliz de estar falando disso hoje, porque quem já ouviu eu falando sabe o quanto eu já falei mal da Bíblia. O quanto eu já falei mal de algumas coisas. E, é, e eu me sinto feliz de hoje poder olhar as coisas pelo outro ângulo. Isso mostra que a gente está com a mente aberta, a consciência expandindo, a gente buscando olhar as questões não só de frente, mas por todos os ângulos. E às vezes a gente acha maravilha naquilo que a gente criticava. Né? É só um adendo. E o método é viver no estado final. A lei da fé é prática e exige disciplina interior. É o que eu falei um pouco antes. Aqui, prática e disciplina interior. É isso que nós precisamos para desenvolver o nosso processo magistral, o nosso processo de transformação ou a nossa ascensão. A nossa ascensão é o que vai levar a gente a habitar esse reino. Esse reino, esse campo quântico, essa espiritualidade verdadeira, ela está acima das questões, por exemplo, do mundo astral, onde a gente está baseado nas emoções e nos sentimentos mal resolvidos. Essa é a grande questão. Então, eu tendo fé, praticando a disciplina interior, eu vou conseguir atingir esse reino. Eu vou conseguir, digamos, me conectar a esse campo quântico. E aí eu deixo de ser eu, para ser um com o todo, entende? Então, viver mentalmente no fim, antes que o fim exista no mundo sensorial. Não se trata de imaginar superficialmente, mas de assumir a identidade daquele que já recebeu o que deseja e permanecer nela. Toda a criação já está concluída. Você não cria o desejo, você apenas o aceita e se desloca para o estado onde ele já é fato. Ao mudar de estado, você muda de mundo, né? E esse aqui talvez seja o slide que a gente vai utilizar, né, para colocar em prática tudo isso. Tudo já existe. Então, nós não precisamos, por exemplo, nos transformar em nada. Nós só precisamos expressar quem nós somos. Por isso que a gente vai falar nos próximos slides da questão do eu sou. Quando eu entendo que a criação tem que partir do campo, do reino ou do eu sou, eu entendo que tudo já existe e eu posso me conectar a qualquer coisa. Então, quando a gente fala qualquer coisa, e eu falar, mas tal coisa é difícil,
eu colapsei aquilo. Então, eu preciso estar no estado de abertura total ou eu vou estar fechado total. O universo, ele não entende meio grávida, né? Total não tá. O universo não entende você estar fechado para o amor e aberto para o dinheiro. E quando a gente entende esse jogo, eu tenho que estar aberto ao todo, mas eu devo dizer para o universo aquilo que eu quero. Qual é o trabalho que eu quero, o jeito que eu quero, quanto eu quero ganhar, quantas horas eu quero trabalhar. A mesma coisa o relacionamento, você quer uma mulher loira, morena, magra, gorda, pobre, rica, que mora no Guarujá ou na Suíça, você precisa dizer para o universo o que você quer. Porque senão eu crio a partir de qualquer coisa, né? Então o que der, alguém vai querer se relacionar nesse mundo, né? E quem nós vamos nos conectar, né? E aqui eu trago uma questão que ela é, vou trazer aqui antes da gente falar, uma questão pessoal, por exemplo, da gente manifestar nesse estado, né? Ou a partir do campo. Quando eu resolvi fazer a transição de carreira para terapeuta, eu tive que, a primeira coisa que eu tive que fazer foi me desconectar de uma crença que eu ouvia desde sempre, né, por ter contato com muitas pessoas, de que, por exemplo, no Guarujá não tinham pessoas que pagavam o justo pela uma terapia. E que no Guarujá você não conseguia ter, né, uma vida próspera e abundante com a terapia, porque no Guarujá não existiam. E eu ouvia isso de diversas pessoas. Não eram de poucas pessoas, eram de diversas pessoas. E ali naquele momento, quando eu estava fazendo aquela transição, que eu vendia a contabilidade, administrador, e naquele ano que eu fiquei ali, eu falei assim, não, peraí, eu vou ter que dar um jeito de romper com isso. Porque é a partir daí que eu vou me sustentar, sustentar minha família, fazer a minha vida, realizar os meus sonhos. Então, eu preciso viver num estado de abundância e prosperidade. Bom, se as pessoas à minha volta, elas, né, os meus colegas do Guarujá diziam tal coisa, eu tive que buscar além disso. Peraí, vamos ver os terapeutas como é que estão pensando em outro lugar. A partir daí, eu comecei a me portar como um terapeuta já de sucesso. E era um trabalho interior. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz nessa questão de transformação. Então, eu não pensei no como, eu só coloquei na minha cabeça como eu queria, o que eu queria ser como terapeuta. Então, eu queria ser um terapeuta, eu queria ser um professor, eu queria ser uma pessoa que pudesse atingir as pessoas, levar transformações para essas pessoas e ser muito bem remunerado com isso. Então, essa crença de viver já no estado, ela faz toda a diferença. E eu trouxe esse exemplo pessoal porque eu tive que romper com essa crença. E aí eu falei, opa, peraí, o que esse pessoal fala lá fora é verdade. E graças a Deus eu sempre me conectei com pessoas que valorizavam o meu trabalho. Isso não quer dizer se a pessoa é rica ou é pobre, ela é valorizar você. Então ela olha em você e fala assim: não, essa pessoa ela vai me ajudar, porque você entrega o seu melhor, você entrega o seu coração, e assim você é valorizado. Então, esse estado de você já viver o que você é, faz com que você conecte com pessoas na mesma frequência. E essas pessoas, elas vão simplesmente trocar com você. Você traz para ela algo que trouxe uma transformação e ela te entrega algo que também vai te beneficiar, né? Essa eu quis trazer para vocês porque esse foi o primeiro coisa que eu tive que mudar quando eu entrei para conhecer, digamos, esse novo paradigma, esse paradigma quântico, né? É, não pensar no como ou no processo, isso é muito importante. Eu não posso, porque o processo, ele é longo. O processo, ele tem desafios. Então, se eu acordo pensando no processo, ou eu faço meu filme mental tendo o processo, eu falo, putz, mas é difícil aqui, hein? Essa questão aqui é complicada de resolver. E aí eu bloqueio a manifestação. Então, por isso que a lei do segredo, ela é uma parte. Mas isso que a gente está trazendo aqui, de você já viver no estado, e aí que entra a gratidão, porque eu só agradeço a algo que já aconteceu, aquilo é o imã que vai atrair para a minha vida o que eu almejo ser, né? Então, Jesus se portava assim com os discípulos. Ele simplesmente já era, né? Por isso que ninguém entendia quando ele dizia que ele era Deus, né? Muitas pessoas se perdem nisso. Porque ele se manifestava como tal. Jesus não tinha dúvida do que ia acontecer. Jesus não tinha dúvida que ele ia multiplicar os pães, que ele ia andar. Então, tudo isso são ensinamentos que
se a gente levar em consideração, transformam a nossa vida. Aí você fala assim: "Ah, mas estou mentindo para mim mesmo?" Depende, e eu vou falar o porquê, né. Aí aqui a gente continuando, no método de viver no estado final, a gente pode trazer aqui essa prática, né, que a gente pode fazer muito simples. O passo um: defina o fim, né. Defina o fim. O que é esse definir o fim? Então você não descreve caminhos, métodos ou etapas. Descreva o resultado consumado. Como está a sua vida depois que o desejo já se cumpriu? Qual é a cena natural que comprova isso? E o que é isso? Né? Como é que a gente faz isso? Então, nós somos um campo eletromagnético. Nosso cérebro emite um campo elétrico, nosso coração um campo magnético, né? Então, o que a gente faz? Eu preciso ter um fim, né? Qual é o ideal? O que eu almejo? E aí, nisso, eu vou, na minha cabeça, pensar naquele estado. Ai, meu Deus, tomei uma mordida aqui. De como eu estaria quando aquilo acontecesse. Então eu defino, digamos, se é trabalho, né? Onde eu quero trabalhar, o quanto eu quero ganhar, onde eu quero, em que local, é, o, eu defino tudo em relação ao trabalho perfeito, certo? E aí, essa é a intenção, né? Esse é o fim, que é um campo, que é uma onda elétrica. E aí, eu vou fazer o quê? Como esse estado perfeito se sentiria? Eu me sentiria feliz, realizado, pleno, competente, que é o sentir, que é o campo magnético. Isso forma a minha assinatura eletromagnética. A partir daí é esse campo vibrando que vai atrair para a minha vida. Então, eu não estou pensando no método, eu não defini método. Ah, eu vou falar com tal pessoa para ver se vai me arranjar emprego, eu vou mandar currículo, eu vou buscar fazer networking. Não, eu tenho um fim e eu me sinto como esse fim. A partir daí é uma intenção clara, mais uma emoção elevada, igual uma nova energia, ou um novo estado de ser. Então eu preciso me sentir como aquilo que eu defini. Uma intenção clara, campo elétrico. Uma emoção elevada, campo magnético, igual um novo estado de ser. Manifestando acima daquele eu, digamos, do velho eu, que era o que eu não estava feliz. E no passo 2, é entrar no estado, né? Então a gente vai fechar os olhos, silenciar o corpo. O que é silenciar o corpo? Respirar, sentir o seu corpo. Então você está sentado na cadeira, você sente seus pés no chão, seus braços, você sente suas pernas, sente o seu corpo, respirando somente. E pergunte-se, se isso já fosse absolutamente verdadeiro hoje, como eu me sentiria agora? Esse sentimento é o portal. O estado acessado pela sensação, não pelo raciocínio. A mente analítica vai pensar no processo, no como. E aí eu não estou trabalhando o quê? A fé de que já me manifestar naquilo que eu quero ou almejo. Então, esse é o portal para acessar o campo quântico ou o reino. Tá dando para entender, pessoal? Isso são exercícios simples, mas que feito diariamente, que não dá 10 minutos, 5, 10 minutos, ele faz toda a mudança na nossa vida. E o passo 3, sustente o estado. O mundo externo refletirá o antigo estado por algum tempo, né? A gente não vai mudar do dia para a noite. Não se impressione, o mundo físico é apenas memória congelada. O mundo físico é apenas memória congelada. Geralmente, o mundo físico, ele é uma memória, né, do passado, memória passado, né? Então, se eu quero criar algo novo, eu tenho que criar uma nova memória. Uma nova memória eu vou criar pensando e sentindo, né? O futuro nasce do estado que você mantém, não das circunstâncias que você observa. Retorne ao estado final sempre que sua mente dispersar. Aqui está a disciplina. A disciplina interior, né? Este é o verdadeiro trabalho espiritual, o sacerdócio interno da consciência. O sacerdócio interno da consciência. Nós temos que tratar esse processo de transformação como um sacerdócio, algo divino. Como muitas vezes a gente quer
dar essa ênfase do lado de fora. Nós precisamos trabalhar esse sacerdócio interno. Esse sacerdócio interno da consciência é o que vai fazer eu me colocar em primeiro lugar sempre, mas dentro da minha verdade, da minha consciência e não só do meu ego. E aqui nessa disciplina, que é o que a gente falou antes, a fé e a disciplina interna é o grande segredo. Por quê? Quando eu paro para respirar e pensar em algo que eu quero, automaticamente eu vou pensar no filho, eu volto para o que eu quero. Vou pensar no cachorro, tudo bem, volto para onde eu quero. Então, essa disciplina de voltar para o estado é o treino para que eu possa ficar cada vez mais consciente. Então, eu não vou não pensar, não tem como eu não pensar, mas eu tenho que tomar a decisão de voltar para o centro, que eu sou, o que eu quero. Então, eu posso dar um tropeção, mas decido voltar, né? Então, esse método, depois eu posso até deixar lá com vocês para a gente fazer, porque ele é um método simples, mas é um dos mais utilizados por todos esses instrutores, né? E aqui a gente traz a física da consciência, né? Por que que ela funciona? O corpo tem limites, a personalidade tem limites, mas a consciência, o eu sou, não tem limites. Na Bíblia, eu sou é o nome divino revelado. Quando você afirma eu sou, você não está falando de si como ego, mas integrando-se à natureza de Cristo, assumindo a consciência que Jesus expressou, a unidade com o Pai, o estado criador. Então, Jesus, basicamente, ele era esse estado do eu sou, constante, pleno, abundante de tudo. E aqui, nesse eu sou, é onde eu queria conversar um pouquinho com vocês, que é o seguinte: se eu penso a partir do método, do como, do ego, dessa personalidade Igor, realmente é impossível. Porque essa personalidade, ela tem limites. E aí que está a grande questão. Essa quebra de paradigma está em eu não me manifestar mais como Igor, mas como eu sou. Por quê? O Igor tem o trauma, o eu sou não. Por isso que não é mentir. Por isso que eu criar essa realidade na minha mente, ela não é mentir. Porque eu já sou. Agora, se eu acredito que eu vou criar a partir do velho eu, que é essa personalidade, sim, é mentira. Então, como é que eu vou criar, pensar em dinheiro se eu estou devendo no banco? Pô, estou mentindo para mim mesmo. Sim, nessa questão tá. Se o CPF tiver em jogo nesse momento, sim, mas eu não sou o CPF. Então, quando eu entendo que o segredo está criar a partir do eu sou, é esse estado que não tem nenhum problema. Ele não tem a crença, ele não tem a dor, ele não tem a dívida, ele não tem a demissão, ele não tem a separação. Então, eu não estou mentindo para mim mesmo. Eu estou me expressando em quem eu sou. Deu para entender, pessoal? Então, essa é a grande questão da manifestação. Se eu pensar como uma personalidade, sim, eu vou estar mentindo para mim mesmo. Se eu conseguir atravessar esse portal que o doutor Joe Dispenza diz muito, de acessar o todo, ou o campo, ou o reino, ali não tem limite. Ali não tem limite. E a grande questão está aí. Isso as pessoas não falaram lá atrás quando falou sobre o segredo. Falou que qualquer um pedindo, pensando, conseguiria. Mas esse Igor tem limite. O meu CPF tem limite. Agora, o meu eu divino não tem. Meu eu divino vai vibrar numa outra frequência, e não do Igor só, mas do eu sou. E aí foi o que eu falei para vocês, que em algumas experiências espirituais que eu tive, você fui buscar coisas externas e eles falaram: tá tudo errado. Você só vai conseguir fazer o que você precisa quando você entender quem você é. Aí você é o eu sou. A partir daí eles falaram: seu trabalho é ajudar as pessoas a se conectarem com o eu sou delas. Aí eu entendi tudo. Bom, falei, realmente, esse Igor aqui não vai conseguir muita coisa, mas o eu sou do Igor, a partir daí eu preciso fazer os processos, ter a disciplina interior ou esse sacerdócio interno da consciência que a gente disse antes. Gostei desse sacerdócio interno da consciência. Então a gente já está indo para o final, tá, pessoal? Então a física da consciência, por que funciona? Ao assumir um estado, você altera
o seu campo vibracional, seu sistema de crença, sua percepção, suas microdecisões e até as respostas das pessoas ao seu redor. Isso é incrível. E eu dei esse exemplo, né, na aula passada, que eu falei, pô, eu estava pronto para brigar com uma pessoa, mas eu resolvi me manifestar de um outro jeito. A pessoa também se manifestou com consciência. E aí, aqui nessa parte talvez faltou uma só. Ó, ao assumir o estado, você altera também o seu corpo. O próprio Dr. Joe Dispenza, ele conta a história dele de refazer lá a coluna dele, né, depois do acidente que ele teve. Então, o seu corpo responde ao seu estado de vibração. As suas células, porque nós somos os senhores das nossas células. Nós somos o Deus desse corpo. E a partir do momento que eu vibro numa outra frequência, todo o meu corpo, todas as minhas células, elas vão vibrar igual ao eu sou. A partir daí, elas começam a se reconstituir em luz, em saúde. É isso que é o que eles falam muito da atualização do DNA. Né? Na espiritualidade fala muito que nosso DNA está sendo atualizado. Tá bom, mas não é por osmose, não. É por ganho de consciência. Não vai vir ninguém, não vai vir um influxo de luz que vai alterar o nosso DNA, aprimorar o nosso DNA. Não é, é a consciência. Tudo se reorganiza porque você não atrai o que deseja, você expressa aquilo que assume como verdadeiro. Toda a sua vida é a expansão natural do estado que você sustenta. Toda a sua vida é a expansão natural do estado que você sustenta. E a conclusão, a lei da fé é a lei da identidade, né? Isso é muito mais do que a gente imaginou, né? Pelo menos para mim. No fim, tudo converge para um único princípio. Você não manifesta o que deseja, você manifesta aquilo que você é. A lei da fé é, portanto, a lei do ser. Não se trata de pedir, mas de assumir. Não se trata de esperar, mas de viver agora. Não se trata de alcançar, mas de aceitar a identidade que já existe no invisível. Quando você se sente como o ser que já vive o resultado, o invisível torna-se visível. Essa é a lei, essa é a verdade, esse é o caminho. O invisível, ele torna-se visível a partir do momento que eu já me manifesto como eu sou. Não tem como ser diferente. O universo não funciona diferente, é uma lei. Essa lei da fé foi o que Jesus trouxe nesses exemplos todos que a gente falou antes. Jesus queria dizer isso para a gente. E no final das contas, a pergunta tá: quem você é? Ou quem você escolhe ser? Esse é o maior, essa é a salvação que Jesus trouxe. Porque o que eu escolho é o que vai manifestar. Mas a partir do eu sou, do eu superior e não do ego, né? Então, gratidão a todos, porque a gratidão ela é o estado já realizado. Mas eu queria trazer algumas coisas aqui rapidinho para vocês. Que é o seguinte, esse estado de fé é um estado que vai muito além do que foi nos ensinado, certo? Pelo menos para mim, nesses conceitos que eu trouxe, foi. E eu vou trazer algumas anotações aqui para vocês que eu fiz para encerrar e colocar um pouco do que eu imagino para isso, né? Muitas pessoas oram pedindo, mas deveriam orar agradecendo. A diferença entre esperança e fé é que a esperança deseja, mas a fé já possui. Quando você tem fé verdadeira, você não suplica, você declara, você agradece, você age como se já tivesse recebido. Por isso que aquele ensinamento de Jesus falando como já consumado. O Espírito Santo é seu parceiro. O Espírito Santo é seu parceiro divino nessa jornada. Mas ele respeita seu livre-arbítrio. Se você escolhe duvidar, ele não pode agir plenamente. Se você escolhe crer, ele move céus e terra para manifestar seus sonhos. Então, o universo
Deus, o Espírito Santo, o reino, ele tem um limite. É o limite do que eu quero e do que eu permito. Então, eu preciso saber que o céu, ele está cheio de bênçãos para derramar em cima de mim. Mas se eu não me sentir merecedor, se eu não quiser, se eu não desejar, se eu não me sentir esse abençoado, nada chega até mim, porque é por frequência. Então, quando a gente traz o Espírito Santo ao seu parceiro divino, é exatamente isso. A gente precisa ver o universo, Deus, o campo quântico, o reino, como nosso amigo. E muitas vezes as pessoas maldizem, né? Dizendo que não tem, que tem má sorte, que as coisas são difíceis, que nada de bom chega até ela, que ela tem muito azar. Então você está definindo quem é o seu Senhor, né? Você tem o poder divino dentro de si, mas precisa ativar com fé. A fé é o interruptor que liga o poder divino em você. Tudo é possível àquele que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível àquele que crê. Mais o ensinamento de Jesus. O milagre, ele é o nome dado por aqueles que não têm fé, às obras da fé, né? Então eu dou o nome de milagre. A fé é a substância das coisas que se esperam. Ó, essa parte aqui eu achei muito legal. A fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Quando a gente fala da fé, a gente está sentindo a essência daquilo que a gente almeja ou espera. Então, a essência, a fé faz eu sentir o cheiro do dinheiro, o cheiro do amor, o cheiro da casa nova, do carro novo, do emprego novo. A fé faz eu sentir o cheiro da felicidade, da abundância. Ela é a substância. Por isso que é importante eu praticar e ter disciplina de agir com a fé. Porque é a fé que me conecta com aquilo que eu já sou, né? E aí, isso está em Hebreus, capítulo 11, versículo 11. A fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 11. E para eu terminar aqui, a gente mostra como em vários momentos Jesus dizia, né? Ó geração sem fé e perversa, até quando terei que estar convosco? Mateus 17, 17. Em muitos momentos, quando os discípulos eles se duvidavam, Jesus era veemente de chamá-los de homens sem fé. E aí, no começo, quando você lê isso, você vai dizer, meu Deus, por que essa dureza toda? Será que ele não entende que é difícil para aquele? Mas um professor não age assim. Como o Abdullah não agia com Neville Goddard, que ele fechava a porta na cara dele até que ele voltasse já no estado daquilo que ele queria. Então, pessoal, esse é um resumo do que seria a fé ou a lei da fé. E aqui, como eu falei, a gente ia trazer algumas questões práticas, né? E aquele método que a gente colocou aqui, o passo 1, 2 e 3, ele é muito simples e faz toda a diferença. Porque a gente pode pegar apenas uma coisa na nossa vida, né? Não descreva caminhos, métodos ou etapas. Descreva o resultado consumado, que é o estado de ser. Como eu me sentiria com aquilo, né? Como está a sua vida depois que o desejo já se cumpriu? Qual é a cena natural que comprova isso? Então, eu falei isso com uma menina, uma paciente que foi fazer concursos, né? Ela estuda para concurso. Aí ela falou assim: Ah, Igor, eu estou lendo um livro que me emprestaram que diz que a gente tem que pensar exatamente em tudo, eu estudando bem, eu indo na prova, me sentindo preparada, fazendo a prova e passando. Aí eu falei para ela: Ó, para mim tá tudo errado. Aí ela olhou assim para mim, como assim, Igor? Tá escrito lá no livro. Eu falei assim, ela falou, mas como é que eu deveria, então, me portar, Igor? Você deveria se portar como a escrevente que você vai fazer o concurso, já trabalhando. Ela não tem que pensar em estudar bem, ela não tem que pensar que ela fazendo a prova bem, indo bem na prova. Ela tem que se portar como a escrevente.
E aí eu fui falando para ela todos esses conceitos, ela falou assim: "Igor, muito obrigado, agora eu entendi". E isso é real. Então são em pequenas coisas que a gente faz. Para ela não é pequena coisa, mas ela passar num concurso dela vai fazer uma grande diferença, né, num concurso desse. Mas eu quis trazer esse exemplo porque não é pensar no método de estudo, eu indo bem na prova, não, é eu já me imaginar como escrevente. Essa é a grande questão. E para isso, eu vou ter eu tenho 2 janelas no meu dia, ao dormir e ao acordar. A principal é ao dormir. E se eu dormir imaginando aquilo, melhor ainda. Por quê? Eu não necessito mais do que 5 minutos imaginando aquela cena. Eu não preciso mais do que 5 minutos me sentindo como um professor, por exemplo, que era o que eu fazia quando eu dei o exemplo pessoal, ou eu já atendendo. Então, não necessita de meia hora, uma hora. É apenas um filme breve, aonde eu consigo olhar, sentir, ter essa fé, esse cheiro daquilo que eu já sou. Basta 5 minutos por dia ao dormir, que é aonde a gente tem esse portal de acesso ao inconsciente, ao invisível. E a informação que eu coloco no invisível, ela vai fazer com que crie a situação para se tornar visível, porque é o invisível daqui que se conecta ao invisível do reino, ao campo quântico todo, que é vibração. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês, né, que tenha sido um conceito diferente de fé e que possa ter agregado com vocês. Não sei se alguém quer fazer deixa eu olhar aqui, alguma colocação, alguém quer dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta, ou ficou claro? Deixa eu ver aqui, ninguém está levantando a mão, está tudo em ordem. Então, eu fico feliz e penso que eu consegui atingir os objetivos, né? E a gratidão, ela é o estado que vai abrir a porta para novos níveis nas nossas vidas. Então, já se imaginem sendo aquilo que você é, criando a partir do eu sou ou do eu superior e não desse ego, dessa realidade que tem limites, mas o meu eu sou não tem. E a partir desse olhar de consciência, desse sacerdócio interno de consciência, é a partir desse novo paradigma de ser que nós realizamos a transição individual e a partir daí ajudamos na transição do planeta. Esse é o grande trabalho, esse é o grande ensinamento de Jesus e que a gente tem tentado falar aqui para que a gente entenda a essência desse momento que a gente está vivendo, não pela superficialidade, mas pela profundidade, de uma maneira leve, direta, tranquila, entendendo somente quem nós somos. Esse é o grande segredo. Não é transformar, é manifestar quem nós já somos. Essa transição individual vai nos libertar. E a partir daí a gente vai poder se manifestar de uma maneira muito mais livre. E aí eu sempre faço esse filme mental, né? Cada um cria o seu. E eu já disse algumas vezes para vocês como eu faço isso, né? Eu não crio as coisas a partir daqui desse mundo, assim, de como eu vou estar daqui a um tempo. Eu sempre tenho coisas mais próximas, né? Assim, não é daqui a 10 anos, mas tem um principal, que é como eu vou voltar ao mundo espiritual. Então, eu tenho esse filme na minha cabeça de como eu gostaria de voltar para o mundo espiritual. Quem eu gostaria de encontrar, o que eu gostaria de ouvir, aonde eu gostaria de estar. E a partir daí, isso me faz agir como alguém ou buscar como um ser que vai encontrar aquilo do outro lado. Aí você fala assim, Igor, mas você está pensando lá quando você morrer? Não, eu estou pensando na vida, né? Quando eu faço esse processo, eu só vou chegar lá se eu viver bem, se eu tiver o bem viver. E essa é uma coisa que eu faço, porque eu quero chegar do outro lado vitorioso. Porque esse foi o grande compromisso que eu fiz ao vir para cá. Falei, dessa vez eu saio vitorioso. Então, para isso, eu preciso ter esse bem viver. Eu preciso buscar, eu preciso compartilhar, eu preciso ser melhor a cada dia, eu preciso levar
a minha vida interior como um sacerdócio. A partir daí, eu vou impactando cada um de vocês e vocês me impactando com o contágio de consciência. É o contágio de consciência que faz com que o planeta cresça como um todo. Então, por isso que a escola é a jornada da consciência. E aí nós vamos seguir nesse caminho, tá bom? Então, meu muito obrigado a todos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu senti uma energia muito boa antes de começar. Espero que cada um de vocês possa ter sentido isso de alguma forma, nas palavras, na energia, na frequência. E sempre que precisarem, estou à disposição de vocês. Meu muito obrigado por estarem aqui compartilhando comigo sempre esses momentos que para mim é sublime. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus. Até a próxima aula.